Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a presença de gorduras, de placas de gordura nas artérias do seu corpo. Será que é possível realizar a redução, a estabilização dessas placas? Vamos conversar muito sobre isso. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para que vocês possam assumir a responsabilidade sobre a própria saúde. Vídeos semanais todas as terças e quintas às 6h30. Então, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder as atualizações dos conteúdos, que são super relevantes para que vocês, com posse dessas informações, consigam otimizar a saúde de vocês, prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Aqui na descrição tem um pouquinho mais falando de quem é a doutora Érica Vidal, alguns vídeos anteriores que eu já publiquei aqui para vocês, além da minha página lá na Amazon, que eu trago para vocês produtos, indicações de produtos para que vocês consigam otimizar o controle da própria saúde. Então vamos lá? Vamos falar sobre a redução das placas de gordura nas artérias. Será que isso é possível? A gente sabe que o depósito de gordura nas artérias do nosso corpo leva anos. Isso é um processo, eu já falei de vídeo desse para vocês, que começa lá a partir da entre a primeira e a segunda década de vida. Já começa a ter um acúmulo de placas de gordura de uma forma muito incipiente ainda, que ao longo dos anos, dependendo da nossa história familiar e de todos os fatores de risco que a gente está exposto ao longo da vida, esse depósito vai se aumentando, vai proliferando e pode levar a sintomas como AVC, como um infarto, alteração da função dos seus rins, alteração na circulação das artérias das pernas, enfim. Dependendo da localização dessas placas de gordura, pode levar aos sintomas que você já conhece, principalmente o infarto e o AVC. Então, será que é possível a gente reduzir esse acúmulo dessas placas já existentes? Será que eu consigo já estabilizar essas placas? Você que já foi submetido à revascularização, seja colocou aquela molinha, os stents, ou até mesmo já foi submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio, será que isso é possível a gente reduzir? Então vamos lá. A gente tem duas principais estratégias para a gente conseguir, sim, a redução e a estabilização dessas placas de gordura. As duas principais estratégias é a estratégia farmacológica e a estratégia não farmacológica. As duas são primordiais. Muitas pessoas, pode ser que não seja necessária a utilização de todas as medicações prescritas rotineiramente, por exemplo, para quem já colocou um stent, para quem já fez uma revascularização. Mas a terapia não farmacológica são para todas as pessoas. Então vamos começar primeiro com a terapia farmacológica. Para as pessoas que já têm estabelecido placas de gordura, o que é unanimidade é a utilização das estatinas. As estatinas, elas vão reduzir o colesterol presente na sua circulação, armazenado lá no seu fígado, e vão fazer com que essas placas elas sejam murchadas, vamos dizer assim. Ela retira a presença do colesterol que está presente dentro dessas placas e elas vão murchar. Daí que está a redução das placas quando você utiliza essa estratégia da utilização de estatinas. Muitas pessoas sentem os efeitos colaterais da utilização de estatinas, mas essa classe de medicações é muito importante a gente ver que melhora desfecho, ou seja, reduz a probabilidade que ocorram eventos que podem impactar negativamente na sua saúde, parecer doenças efetivas com sintomas e reduzir sua qualidade de vida. Então, as estatinas são uma ótima estratégia para você conseguir reduzir. Quando você já tem placa estabelecida, seu risco cardiovascular já vai ficando um pouquinho mais elevado. Então, o controle desse colesterol se faz necessário que seja cada vez mais rígido. Quanto maior seu risco cardiovascular, mais é incisivo o controle desse colesterol, principalmente o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Então, a gente tem que apertar mais na medicação, muitas vezes até associar medicações para que esse nível de colesterol fique abaixo. Quando a pessoa tem um risco cardiovascular alto, esse LDL tem que estar abaixo de 70. Quando esse risco está muito alto, ou seja, as pessoas que já foram submetidas à angioplastia, por exemplo, as pessoas que já infartaram, já foram submetidas à revascularização do miocárdio, ou já tiveram um quadro de AVC, um ataque isquêmico transitório, esse nível de LDL colesterol tem que ficar abaixo de 50. Então, uma meta muito rígida que se faz necessária a utilização dessas medicações. Outras medicações que pode ser necessária é a utilização do AS, das pessoas que já têm placas estabelecidas, principalmente as pessoas que já foram submetidas à revascularização, seja por stent, seja por cirurgia, e outras medicações, como
controle da pressão arterial, se tiver com a pressão alterada, controle da glicemia, se essa glicemia estiver alterada, enfim. Esse é o arsenal terapêutico para que você consiga reduzir sua pressão arterial, reduzir seu nível de glicemia, reduzir seu nível de colesterol, para que essas placas elas não sejam cada vez mais alimentadas por esse estado pró-inflamatório. Então, você controlando todos esses fatores de risco, você está estabilizando essas placas, reduzindo, principalmente, sobretudo com a utilização das estatinas, para que essas placas fiquem estabilizadas. Então, essa terapia é medicamentosa. E qual é a terapia não medicamentosa? E essa são para todas as pessoas, independente se você já fez revascularização ou não. Então, qual é o fundamento da terapia não farmacológica? Que está na sua mão a responsabilidade de assumir o controle da sua saúde. Então, você precisa perder peso corporal se você está acima do peso, sobretudo o peso concentrado na sua circunferência abdominal. Você precisa reduzir a circunferência abdominal, porque quando você tem uma circunferência abdominal aumentada, você tem um acúmulo de gordura visceral que te leva a um estado pró-inflamatório, que vai levar a alteração de glicemia, de colesterol, de pressão arterial, todos substratos para aumento da placa de gordura e, sobretudo, para a instabilização dessas placas. Então, você precisa reduzir seu peso corporal e, sobretudo, reduzir sua circunferência abdominal. Como é que você faz isso? Ajustando a sua alimentação. Então, a alimentação é a segunda medida não farmacológica que é super importante. Você precisa adequar, enquadrar a sua alimentação, ressignificar a sua alimentação. A alimentação ela é tida como uma descarga de emoções, uma descarga de sentimentos, mas na verdade você tem que encarar a alimentação como uma nutrição para o seu corpo. Então você tem que saber que você está se alimentando é para nutrir. Você tem que tentar ressignificar a sua alimentação. Se você está feliz, se você está triste, se você está ansioso, se você está para baixo, depressivo. Então você precisa, a sua alimentação não é um resgate das suas emoções, nem para comemoração, nem para acabar com os seus sentimentos negativos. Então se você está levando a sua alimentação para compensar esses sentimentos, você está só exacerbando esses sentimentos negativos, porque você cada vez mais está ganhando mais peso corporal, está ficando mais sem ânimo, sem disposição, inerente a que você não tem um controle pelo simples fato de você não saber o que você vai comer ou não. Você não tem controle sobre as suas escolhas na sua alimentação. Então, controle da alimentação se faz super necessário. E na dúvida, é comida de verdade. Então, é para comer comida de verdade. Você descascar mais e abrir menos. Introduzir a alimentação. Muitas pessoas, quando pensam em melhorar a alimentação, elas geralmente fazem uma dieta super restritiva, se privam de muitas coisas. Ah, não, eu não quero mais comer, por exemplo, o feijão com arroz, porque isso que me engorda. Vou comer só salada e um frango, enfim. Começa a se privar de um monte de alimentos que, na verdade, isso não vão te trazer saúde. Então, você precisa, muitas vezes, de uma orientação para que você consiga adequar a sua quantidade necessária diária com alimentos de qualidade. Então, na dúvida, sempre abra mais e sempre descasque mais do que abra. Menos industrializado, você já está começando a partir um melhor controle da sua alimentação. O terceiro pilar é exercício físico. Você precisa introduzir o exercício na sua rotina. Seja o exercício aeróbico, seja o exercício de força. As duas formas eles vão fazer o seguinte: tanto o exercício de força quanto o aeróbico, eles vão fazer que você melhore seu condicionamento cardiovascular, melhore sua composição corporal, diminua a gordura corporal e ganhe massa muscular. Isso vai diminuir seu estado inflamatório, melhorar seu condicionamento físico e assim reduzir seu risco cardiovascular, estabilizar essas placas de gordura. Além disso, o exercício físico, já falei isso para vocês, é como se fosse um hábito angular. Quando você começa a fazer exercício, você começa a repensar a sua alimentação, começa a repensar o seu sono, começa a ver efeito em perda de circunferência abdominal, as roupas vão ficando mais leves, muitas vezes até antes do seu peso reduzir de fato. Enfim, você vai sentindo mais disposição, né? Tem os ganhos intangíveis do exercício,
melhorando a sua autoestima, a sua disposição, enfim. Então, o exercício tem que fazer parte dessa sua rotina. Quarto, controle do seu sono. Você tem hora para acordar, você também precisa estipular o horário para dormir. Não é para tirar das suas horas de sono as pendências que você deixou a desejar durante o dia, ou então para ficar conectado, seja no celular, seja no vendo série, enfim. Você tentar se desconectar e estabelecer horário para dormir e horário para acordar. Além disso, tem pessoas que roncam demais, têm apneia obstrutiva do sono. Como é que eu identifico que eu tenho apneia? Se você acorda cansado, se já falaram para vocês que às vezes você parece que está se engasgando com o próprio roncos altos. Se você for homem, tem maior risco. Se você tiver a circunferência do pescoço aí acima de 40 centímetros, você também tem o maior risco. Enfim, você precisa otimizar a qualidade do seu sono. O quinto, cessação do tabagismo. O cigarro, ele é comprovadamente associado a uma piora do depósito de gordura nas artérias do nosso corpo, e ele também gera uma instabilização dessas placas, levando a uma maior probabilidade de eventos agudos, como infarto e AVC. Sexto, o controle do uso excessivo das bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, assim como as drogas, eles aumentam o tônus adrenérgico, o estado inflamatório, que também vão levar ao aumento do depósito das gorduras nas artérias do corpo. E o sétimo é controle de estresse e de ansiedade. Não é para aceitar que você é uma pessoa ansiosa, não é para aceitar que você é uma pessoa estressada e que sua vida é assim. Você precisa controlar esses seus sentimentos, ressignificar essas situações para que você tenha um maior controle da sua saúde. Quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, nosso organismo, nosso coração fica mais acelerado, porque a gente tem descarga de adrenalina, que eleva a pressão arterial, aumenta o nosso estado inflamatório e a gente chama de forças de cisalhamento, ou seja, você começa a aumentar o estresse nessas placas de gordura que podem levar à ruptura dessas placas e aí levar a quadros de AVC, de infarto. Enfim, você precisa ressignificar. Se você não consegue isso sozinho, você precisa procurar ajuda, seja de um terapeuta, de um psicólogo, até de um médico. Eu tenho até ficado... Quem vem aqui no meu consultório fala, pô, doutora, você é até psicóloga? Sim, porque a gente precisa entender as pessoas como um todo, para que a gente ressignifique as condições, os acontecimentos, para que você consiga levar a vida com maior leveza e que isso não impacte negativamente na sua saúde, principalmente no seu coração. Então, a gente precisa ressignificar os acontecimentos, por pior que tenham sido. Então, esses são os 7 fatores não farmacológicos que são fundamentais para que você consiga estabilizar e até reduzir suas placas de gordura. A terapia medicamentosa, como eu falei para vocês, a gente precisa individualizar. Na maioria das vezes, se faz necessário pelo menos o uso da estatina para a gente conseguir reduzir os níveis de colesterol e estabilizar essas placas. E o mais importante em relação às placas de gordura é o acompanhamento evolutivo. Você não precisa se desesperar. Essas placas elas não se formaram agudamente, elas se formaram ao longo dos anos. Você precisa fazer um acompanhamento regular para que você consiga acompanhar evolutivamente, até se ela está reduzindo, se está ficando igual, ajustando esses fatores de risco que você não consegue mudar de uma hora para outra, isso é uma mudança gradual. Então, você vai ajustando pontualmente essas situações para que você consiga assumir o controle da própria saúde e minimizar o seu risco. Eu consigo zerar o risco cardiovascular de vocês? Não, eu não consigo e ninguém consegue. A gente consegue minimizar, que eu seja tranquilo, que eu deite toda noite no travesseiro e tenha a consciência tranquila, porque eu estou fazendo para a minha saúde está sendo suficiente para eu conseguir otimizar, minimizar meu risco. O risco zero, não existe nada na vida, então eu não consigo te dar risco zero em nada. Então eu consigo só minimizar para que eu não seja o responsável por colocar mais lenha na fogueira e gerar mais problema do que solução para a minha saúde. Então, se você curtiu esse vídeo, não deixe de compartilhar. Quanto mais pessoas tiverem acesso, souberem que está nas mãos dela, reduzir a possibilidade dessas placas de gordura aumentarem ou a mesmo se agravarem, então encaminhe, porque isso vai ser informação importante para elas. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Vídeos semanais para vocês
para que vocês assumam a responsabilidade sobre a própria saúde. Então, esse ano, o que eu prometo para vocês é dar bastante informação para que vocês consigam viver melhor, com mais qualidade e prevenir as doenças. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.